Bom dia, amigos. Hoje, domingo, manhã do dia 5/4/2020. Nessa manhã que abre para nós uma nova possibilidade de vida, aprendizado, convívio, redenção, libertação. Agradecemos, Senhor, por mais essa oportunidade, por mais esse dia, que possamos, Senhor, abrir os nossos corações para o intercâmbio contigo, para sentir a tua sacrossanta presença, para identificarmos o apoio espiritual advindo dos teus emissários. Senhor, que a tua mensagem possa calar fundo em nosso coração em mais esse dia, e que possamos nos fortalecer apoiando no entendimento, compreendendo a oportunidade que favorece o aprendizado, a evolução dos seres, das famílias, das coletividades. Rogamos a Jesus, nosso Mestre, que se faça pertinho do nosso coração, trazendo também a medicação que atenda às nossas dificuldades. Como um pastor a guiar as ovelhas, guia-nos, Senhor, para passarmos pelo vale das sombras e da morte e atingirmos o bem, o belo, o justo, na arte divina de viver. E assim pedimos a autorização para iniciar mais um Gênesis no lar, Evangelho no coração. Obrigado, Senhor, que assim seja. Graças a Deus. Hoje, o tema proposto é a virtude desconhecida. Nós vamos abrir o Evangelho segundo o Espiritismo no capítulo 7º, intitulado Bem-aventurados os pobres de espírito. E faremos a leitura do item 1 e 2. Item 1, Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículo 3. E o item 2, um comentário do apóstolo dos novos tempos, Allan Kardec, representante de Jesus na Terra. O versículo: Bem-aventurados os pobres de espírito, pois que deles é o reino dos céus. Ouçamos Kardec. A incredulidade zombou desta máxima: bem-aventurados os pobres de espírito, como tem zombado de muitas outras coisas que não compreende. Por pobres de espírito, Jesus não entende os baldos de inteligência, mas os humildes, tanto que diz ser para estes o reino dos céus, e não para os orgulhosos. Os homens de saber e de espírito, no entender do mundo,
formam geralmente tão alto conceito de si próprios e da sua superioridade que consideram as coisas divinas como indignas de lhes merecerem a atenção. Concentrando sobre si mesmos seus olhares, eles não os podem elevar até Deus. Essa tendência de se acreditarem superiores a tudo, muito a miúde os leva a negar aquilo que, estando-lhes acima, os depreciaria, até mesmo, ou até a negar até mesmo a divindade. Ou, se condescendessem em admirá-la ou admiti-la, contestam-lhe um dos seus mais belos atributos: a ação providencial sobre as coisas deste mundo, persuadidos de que eles são suficientes para bem governá-lo. Tomando a inteligência que possuem para a medida da inteligência universal e julgando-se aptos a tudo compreender, não podem crer na viabilidade daquilo que não conhecem. Consideram sem apelação as sentenças que proferem. Se recusam a admitir o mundo invisível e uma potência extra-humana, não é que isso lhes esteja fora do alcance. É que o orgulho se lhes revolta à ideia de uma coisa acima da qual não possam colocar-se e que os faria descer do pedestal onde se contemplam. Daí, o só terem sorrisos de mofa para tudo que não pertence ao mundo visível e tangível. Eles se atribuem espírito e saber em tão grande cópia que não podem crer em coisas segundo pensam, boas apenas para gente simples, tendo por pobres de espírito os que as tomam a sério. Entretanto, digam o que disserem. Forçoso lhes será entrar, como os outros, nesse mundo invisível de que escarnecem. É lá que os olhos se lhes abrirão e eles reconhecerão o erro em que caíram. Deus, porém, que é justo, não pode receber da mesma forma aquele que lhe desconheceu a majestade e outro que humildemente só se lhe submeteu às leis, sem os aquinhoar em partes iguais. Dizendo que o reino dos céus é dos simples, quis Jesus significar que a ninguém é concedida a entrada nesse reino. Sem a simplicidade de coração e humildade de espírito. Que o ignorante, possuidor dessas qualidades, será preferido ao sábio, que mais crê em si do que em Deus. Em todas as circunstâncias, Jesus põe a humildade na categoria das virtudes que aproximam de Deus e o orgulho entre os vícios que dele afastam a criatura. E isso por uma razão muito natural. Há de ser a humildade um ato de submissão a Deus, ao passo que o orgulho é a revolta contra ele.
Mais vale, pois, que o homem, para a felicidade do seu futuro, seja pobre em espírito, conforme o entende o mundo, e rico em qualidades morais. Queridos amigos do Gênesis no Lar, Allan Kardec é tão claro no comentário sobre esse texto, sobre o ponto de vista do comportamento humano, da relação do ser com o divino, que apresenta em suas revelações uma dica soberana quanto à caminhada na direção da imortalidade, de uma lei de colaboração que é universal, da reencarnação como objetivo de oportunizar o aprendizado. Mas também Kardec nos chama a atenção sobre o orgulho, que representa uma revolta que se manifesta com indiferença, com rebeldia, mediante ao chamamento que brota da intimidade. Aprendemos com Leon Denis uma dica de leitura no livro Problema do Ser, do Destino e da Dor, no tópico que trata do livre-arbítrio, um grande tratado de doutrina espírita. Leon Denis afirma que a alma sofre tanto mais o peso das fatalidades materiais, quanto mais atrasada e inconsciente é. Tanto mais livre se torna, quanto mais se eleva e aproxima do divino. Pois no estado de ignorância, é uma felicidade para ela estar submetida a uma direção. Mas quando sábia e perfeita, goza da sua liberdade na luz divina. Dentre tantas reflexões que abre esse painel, mostra que a humildade é uma qualidade de quem age com simplicidade. E assim, essa simplicidade favorece para que o ser sinta, compreenda a sua destinação, as suas responsabilidades. O que favorece a expressão de humanidade que cada um tem. Diferente da arrogância e da prepotência e soberba, que cria um impedimento para se perceber os objetivos da vida. Em teoria, a humildade é tida como uma qualidade bastante positiva e benéfica, onde ninguém é pior ou melhor do que os outros. Estando todos no mesmo nível de dignidade, de cordialidade e respeito, simplicidade e honestidade. A humildade é um sentimento de extrema importância, porque faz a pessoa reconhecer suas próprias limitações, com modéstia e ausência de orgulho. Nós somos chamados a descobrir mais sobre o significado de orgulho. As expressões de humildade nos colocam na condição de lutar por aprender a pedir, solicitar,
pedir, clamar ao alto, e aqueles que estão conosco, oportunidade para aprender. Em sociedade nós somos muito mais concitados a agir impondo força, usando de artimanhas para se inserir num grupo, na sociedade, em alguns momentos para enganar, para se chegar a um objetivo. Tudo isso nos afasta de um movimento sacrossanto que é reconhecer limites e, quando procurar recurso, pedir ajuda, reconhecer problemas e, ao mesmo tempo, em se deparando com o limite, verificar que a providência divina, as leis da natureza concorrem para que nós nos libertemos de tudo que nos causa infelicidade. Por isso trouxemos a questão do livre-arbítrio. Porque o livre-arbítrio, como um dom que estamos desenvolvendo, ele se planifica na humildade e no dever, na moral. Porque são conjugações que nos encantam para o belo, para o justo, para o harmônico. Porque se não for assim, você não vai vencer limite. Se não nos ajustarmos ao pensamento divino, que se traduz em amor, em caridade, a humildade fica apenas um projeto teórico muito bonitinho, etimologicamente cheio de definições, mas não vai trazer realmente os recursos que nós precisamos. Allan Kardec, no Evangelho, no final dessa mensagem ou desse comentário, diz assim: humildade é um ato de submissão a Deus. Submissão em que sentido? De estarmos diante de um pai que cobra, que pune, que privilegia? De forma alguma. Essa palavra aqui, dentro de um contexto medieval, ela vai significar uma submissão cega, sem questionamento, nos vinculando a um determinismo que nos propõe ficarmos trancados, aguardando que Deus, os anjos, atuem, mas com o espiritualismo moderno, numa linguagem que Leon Denis utiliza para falar do espiritismo. E, aliás, o nosso convite é para que o espiritismo seja ressignificado, haja uma releitura. E essa releitura, ela favorece para o ressurgimento do estudo da filosofia, das tradições do Egito, da Índia, da Grécia, da Roma estoica, da cultura céltica e por aí vai. Porque todas elas apresentam facetas do que nós vamos um dia compreender e refletir, retratar. Porque o orgulho é o impeditivo. O orgulho nos arvora de domínio da verdade. Eu sei, você não sabe. Ou quando alguém fala na minha língua, ok, mas quando não, eu descarto.
O orgulho nos afasta de um princípio fundamental da filosofia, que apresenta para nós que o mundo é dual, que existe a tese e a antitese. Amanhã, depois do confronto das ideias e não de personas, de pessoas, nós vamos chegar no dia seguinte com a síntese. O que nós recolhemos da tese, da antitese, para construir o saber no amanhã. Por isso, o Senhor apresenta a diversidade desse mundo dual. E ele é espetacular. Com humildade, Jesus dialoga com os doutores, mas ele dialoga também com aqueles que não concordavam com os doutores. Ele dialoga com os discípulos, e nós temos depoimentos mediúnicos extraordinários através da mediunidade de Francisco Cândido Xavier, que foi um médium que representava uma escola de espíritos valorosos e com uma tarefa missionária espetacular que nós estamos longe de compreender. Até no movimento espírita, e eu digo isso porque tem alas do espiritismo que rechaçam a obra que veio através de Chico, que são só Kardec e Futebol Clube, enquanto outros, no ufanismo, na idolatria, se apegam à obra de Chico e rechaçam a obra de Kardec. Então, tese, antitese, teorias e teorias. E a gente esquece que a humildade propõe verificar tudo e reter o que é importante agora. O princípio que tem ressonância com as suas escolhas. E também dizer que amanhã a gente pode mudar. Para não dizer que a gente deve mudar. Porque no mundo dual, das dualidades da Terra, ele se caracteriza por transformação perene. É a lei de mudança. Como tratava Marco Túlio Cícero, como compartilhou essa ideia Emmanuel nos nossos dias. A lei de mudança impera no mundo dos homens. E ela só traz sofrimento para o indivíduo que é orgulhoso. Isso nos chama para uma reflexão nessa quarentena psicológica e globalizada, que a proposta é que sejamos humildes, porque sem humildade não há readequação, readaptação. Vós sois o sal da terra, capítulo 5 de Mateus. Mas vós sois a luz do mundo. Então ele fala sal e luz no mesmo ensinamento. O sal é para tempero, não pode ser mais nem menos. Se for mais, costuma nem a batata tirar. Se for menos, você vai falar que é comida de hospital. Então, só para a gente quebrar, suavizar e dizer que o tempero é na medida certa. E eu vou usar um outro símbolo para os servidores da cozinha, porque os tempos atuais ele se caracteriza também pelos chefes de cozinha. Ninguém quer ser o serviçal, porque não dá destaque, talvez não dá passaporte para confraria. Então vamos ser servos na cozinha e reconhecer que o tempero que tu usastes ontem
você que está em quarentena, repetindo a ação na cozinha, tendo a oportunidade de valorizar aqueles que talvez prestam serviço na sua casa. Porque se você está dizendo que não suporta essa rotina por tanto tempo, significa que nós não estamos compreendendo a notícia que bateu na sua porta para você repetir, ressignificar e recomeçar sobre novas bases. Então, minha amiga, meu irmão, Gênese no lar. Domingo estamos preparando para fazer o almoço. Saiba que o tempero do sal que usarás daqui a pouco não é o mesmo que usastes ontem. Sempre uma alteração. E depois, diante da mesa, com os companheiros de família, a expectativa da cozinheira ou do cozinheiro é olhar para os familiares, os amigos, os convidados, não agora em tempo de quarentena, para que alguém diga: ficou ótimo o tempero. Porque o macarrão, para o italiano, a massa será sempre a mesma, mas o tempero é de cada hora, é de cada domingo. E na quarentena, repito, é de todos os dias. Mesmo que você coma macarronada a semana inteira, esse movimento vai se repetir. E com luz do mundo, esse sal, esse tempero, será sempre depositado com o legítimo bem comum. É a lei divina, é o bem para todos. E o bem para todos se movimenta pela irradiação soberana do amor. Jesus querido, meigo amigo. Os cristãos, nesse domingo, comemoram a passagem mundialmente conhecida como Domingo de Ramos. Páscoa. Jesus, ao entrar em Jerusalém, ele chama os discípulos para que se cumpra a Escritura, para que a profecia aconteça nas ruas empedradas, empoeiradas de Jerusalém. Quando Isaías vislumbrou a entrada do Cordeiro, montado num burrico. E os amigos espirituais me pedem que rapidamente nós juntos possamos nos lembrar que a visão judaica do Messias, ela se faz muito mais ajustada do que a catolizada. Por isso há uma controvérsia entre judeus e cristãos. Porque na visão dos patriarcas, o Messias seria um homem que surgiria no meio de um povo. Seria um homem humilde, justo, nobre. E daria um recado para a humanidade dos filhos de Deus, que na concepção dos judeus é a raça hebraica. Os católicos, politizando a mensagem, trazendo os poderes dos deuses do Olimpo, associaram a Jesus para que ele se tornasse um Deus. E ele se proclama Mestre e Senhor, conhecedor das leis
Ele fez o que os homens não sabem ainda fazer. Mas isso não o coloca na condição de Deus. Ele é um homem, como nunca passou pela terra, um vulto com tanta autoridade. Mas ele é o filho do homem. Ele é o seu, o meu, o futuro da humanidade, que o Espiritismo traz para nós com tanta autoridade, com tanta beleza e com uma humildade tão sublime que ela toca a intimidade das nossas almas, porque o potencial da humildade, dessa virtude divina, ela está dentro da gente. Afirma o benfeitor Emmanuel para concluir o nosso Gênesis no Lar. Quem retrata em si os louros desta virtude quase desconhecida, aceita sem constrangimento a obrigação de trabalhar e servir a benefício de todos, assimilando, deste modo, a bênção do equilíbrio e substancializando as manifestações das leis divinas, que jamais alardeiam as próprias dádivas. Humildade não é servidão, é, sobretudo, independência, liberdade interior que nasce das profundezas do espírito, apoiando-lhe a permanente renovação para o bem. Obrigado, Jesus. Obrigado, mentores da vida maior, por mais esse momento de fraternidade, de alimento espiritual produzido pelo bem que dimana de Deus e que é replicado, retratado, compartilhado pelas almas daqueles que sentem a saudade do Mestre em suas vidas. Obrigado, Espíritos amigos, por abençoar estes lares, por envolver as almas que se encontram perdidas. Obrigado, Senhor, pelo santo privilégio de servir. E que o prazer do conforto não nos vença. Livra-nos de tombar no pó da indiferença. Obrigado, Senhor. Obrigado aos espíritos que neste momento lucificam nossas almas, abreviam as nossas dores e nos estimulam para a libertação definitiva. Tenham todos um bom domingo. Lembremos da humildade do Mestre para percorrer a estrada que vai nos levar a Jerusalém, das nossas provas, dos nossos testemunhos e um dia para a nossa ressurreição. Ave Cristo, Ave Cristo, Gênese no lar e no coração. Uma proposta que irmana e que oferece paz.